Ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias, Funerária Nova Aliança e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá e não pega. Gildomar Baterias é a solução, então, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço Disque Coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF você encontra com exclusividade a partir de R$ 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Ipatinga, 3821-8870. Bateria KF. E ontem um rapaz de 21 anos foi flagrado por câmeras de segurança matando um animal, um cãozinho, no distrito de Cavagrande, em Marliéria. De acordo com o autor, o animal estava doente, por isso ele o matou. Mais detalhes sobre esta informação na reportagem de J. Passos. Vamos ouvir o primeiro sargento Alex Boni, de Timóteo. Ele que trabalha em Cavagrande e esse cidadão que veio porque matou um animal doméstico. E nós iremos ouvir o sargento Boni falando dessa situação. Recebemos aí a denúncia de um morador lá de Cavagrande, né? Que teria o sistema de segurança da sua casa, as câmeras, né? Teria filmado aí um animal sendo morto a paulada, né? Ele nos passou quem era o autor. De imediato aí iniciamos rastreamento e localizamos o autor na sua residência. De imediato ele já assumiu, né? Assumiu a autoria do crime aí e alegou que esse animal ele estava muito doente, trazendo doenças, né? Sério risco de doença para moradores daquela localidade lá. Ele pegou um bastão de madeira com a intenção de apenas afastar o animal, né? Mas, porém, segundo ele aí, o bastão veio pegar na cabeça do animal e o animal começou a agonizar. Ele, para poder até sanar o sofrimento do animal e acabar com a agonia do animal, acabou de dar mais algumas pauladas aí e acabou o animal veio a morrer. Agora, sargento Boni, esse animal era de propriedade de alguém lá próximo e a idade desse animal foi comentado lá ou não? Não, o animal ele não tinha dono não, né? Diz que animal que fica na rua, provavelmente alguém abandonou esse animal. O animal fica na rua aí, né? Sem os devidos cuidados aí, né? E infelizmente contraindo doenças e respectivamente aí retransmitindo essa doença aí para a população. E é bom ressaltar que as pessoas que são proprietários de animais, quando ele adoece ou quando ele fica velho, se colocá-lo na rua, abandoná-lo, é crime também. Pois, Chico, sim, é crime. Inclusive, esse autor aqui, embora ele alegue que não tem intenção, mas nós temos uma nova legislação aí que, inclusive, agravou a pena aí para 2 a 5 anos de detenção. E agora vamos ouvir, né, porque a doutora Joana Dark Tempone, ela que irá ouvi-lo, e vamos ver qual será a leitura que ela irá fazer e a decisão que ela irá tomar com relação a essa situação, né? Sim, encaminhamos para a delegacia aqui, agora a Polícia Civil aí vai tomar o estado esse inquérito aí, com certeza vai solicitar essas imagens aí para poder serem usadas. No primeiro momento o cidadão parece um cidadão de bem, né, trabalhador, parece, pelo menos a imagem que passou foi essa. Sim, eu acredito que ele até tenha feito, né, até sem conhecimento da gravidade do crime que ele estava cometendo, mas infelizmente, né,
nós temos que fazer a nossa parte de polícia aí. Cabe a Polícia Civil agora, né, apurar os fatos aí, inocentá-lo ou indiciá-lo. Militares realizaram ontem cumprimento de ordem de prisão de um foragido da Justiça em Perpétuo Socorro, em Belo Oriente. De acordo com informações, o indivíduo, conhecido como Betão, Roberto Oliveira Ferreira, de 37 anos, estava com um mandado de prisão em aberto por condenação de tráfico de drogas de 6 anos e 5 meses. Diante do exposto, a Polícia Militar realizou a Operação Batida Policial no local, sendo o indivíduo localizado, preso e conduzido para a delegacia de polícia. E o veículo Ford Escort cor prata, placas JLK 2493, que foi furtado na Rua Saudade, no bairro Esperança, em Ipatinga, na terça-feira do dia 23, e usado em um roubo à mão armada no bairro Canaã, foi localizado abandonado pela Polícia Militar na rodovia MG 232, no município de Santana do Paraíso. O veículo foi removido ao pátio credenciado. O carro, de acordo com a Polícia Militar, foi usado pelos bandidos em um roubo a um funcionário de uma empresa de ônibus na Avenida Gerasa, com o cruzamento da Rua Siquem nesta semana. Os policiais identificaram os criminosos que estão sendo procurados. E a Polícia Militar de Ipatinga prendeu um autor por embriaguez ao volante. O repórter J. Passos conversou com o Sargento Teodoro, que traz mais detalhes sobre esta informação. A participação do 2º Sargento Teodoro, ele que trouxe ontem, conduzido o cidadão, e pelo que consta no boletim de ocorrência, embriaguez ao volante. E é o que tem acontecido muito, e a Polícia Militar sempre atenta e tentando coibir esse tipo de prática, esse crime. E é ele, o Sargento Teodoro, quem vai nos passar detalhes desta ocorrência, Sargento Teodoro. Pois bem, durante o patrulhamento, na tarde de hoje, deparamos com o condutor do veículo Celta, na região central, embriagado, né? A princípio estava bem visível, e durante a abordagem foi necessário apoio aí da PFTran para fazer o teste do etilômetro, que foi constatado aí 1,25, bem acima do limite, né? Que é até 0,34, constatada aí a embriaguez. Então, foi conduzido aí na condição de preso para a delegacia de polícia para as demais providências. Agora, Sargento Teodoro, o que chama a atenção é que a Polícia Militar tem orientado, a imprensa tem dito, tem passado as informações com relação ao perigo que é as pessoas ingerir bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga e pegar a direção do veículo, quer dizer, colocando em risco a própria vida e pior, de inocentes na pista de rolamento. Positivo, com certeza, se tiver que dirigir, não beba. E se beber, não dirija, porque o veículo é um instrumento que, se não tiver consciente na condição dele, é como se fosse uma arma, né? Então, a pessoa tem que tomar esse cuidado aí para evitar acidentes de trânsito e complicações aí. E a Polícia Militar recebeu informações da ocorrência de um homicídio na localidade de Cachoeira do Escorpião, estrada de acesso à localidade de São Joaquim da Bocaina, em Antônio Dias. O fato aconteceu na manhã de ontem. De imediato, militares deslocaram-se para o local para iniciarem os devidos procedimentos de levantamentos de informações acerca do ocorrido. No local foi identificado que a vítima seria o indivíduo residente na localidade denominada Fazenda Paiolim, de nome Hamilton Martins de Souza, 46 anos. Assim que as guarnições chegaram no local, depararam com um veículo Saveiro, placa EDG 8005, na estrada de acesso à localidade, e no interior do veículo encontrava-se o corpo da vítima, na poltrona do motorista, com várias perfurações provenientes de disparos de arma de fogo. No local, o irmão da vítima teria tido acesso ao corpo, cobrindo-o com um lençol. A Polícia Militar acionou a perícia técnica de Ipatinga, onde se apresentou o perito Gilmar, que após o trabalho constatou-se 21 perfurações de entrada e saída no corpo da vítima, Hamilton Martins de Souza, sendo ainda recolhido pelo perito 18 estojos calibre .380. Foi verificado pelo perito que a vítima foi alvejada entre o rosto, peito
e costas. Após todos os procedimentos, o corpo da vítima foi liberado e o veículo encaminhado ao pátio credenciado. Foi iniciada várias diligências pela guarnição militar, no intuito de identificar os prováveis autores do crime. As diligências continuam. Repórter Sandra Serafim.